Olá, meu nome é Giovanni Tristati, eu sou cantor lírico, sou tenor, e hoje nós teremos um caso muito especial onde um tenor tenta explicar o que é uma soprano. Realmente vivemos tempos estranhos, não é mesmo? Soprano, neste caso em especial, se refere à voz feminina mais aguda, e não faz diferença se você está falando da Maria Callas ou da TT Espíndola. Mas isso nem sempre foi desta maneira, e se você está seguindo esta série, já sabe que há muito, mas muito mais história por trás disso. Então, antes de mais nada, se inscreva se você não for inscrito. Episódios como este costumam dar um trabalho danado, eles obrigam um tenor a estudar por semana sobre o que é uma soprano, então eu acho que isso já vale o seu joinha. E se você quiser contribuir ainda mais, ative as notificações para não perder nada do que será lançado e compartilha com os seus amigos nas suas comunidades, nos seus grupos de mensagem. Bom, a classificação de voz para soprano também designa o naipe de cantoras de coro que tem esta voz. Lembre-se, no coro nós temos soprano, alto, tenor, baixo, soprano sendo as vozes mais agudas, femininas. Também há homens que podem cantar na tessitura de soprano usando o falsete. Mas não falaremos disso hoje, tampouco falaremos de vozes infantis que cantam nesse registro em coros de crianças. Tampouco nós falaremos sobre aquela famosa família daquele famoso serial da HBO. E nós tampouco falaremos das marcas de cadeados. E eu descobri que também há um cantor que usa este nome. Eu sei, gente, a terminologia é muito confusa. Aparentemente eles estavam em falta de palavra e resolveram usar soprano para tudo. Então foca na Maria Callas e esquece todo o resto, certo? Como você viu naquele episódio O que é canto lírico, na polifonia medieval havia a linha da voz da superius, que em latim quer dizer acima, sobre. Em italiano passou a se chamar sopra e, enfim, você deduziu, vem do italiano soprano. No século XVII, era normal que praticamente todos os papéis femininos da ópera fossem escritos para sopranos. Porém, o termo soprano se aplicava mais frequentemente aos castratos. Como ressalta Henry Pleasant, espero que essa seja a pronúncia, em seu livro The Great Singers. No século XVII, com as mulheres sendo barradas nos coros das igrejas e às vezes nos coros dos teatros, como foram no teatro grego antigo e até mesmo no teatro inglês antigo, elas não estavam nem tão disponíveis, nem em geral eram tão boas quanto se tornariam depois. Elas nem mesmo eram consideradas especialmente necessárias. E os castrati eram geralmente melhores cantores do que elas. Mas claro, há exceções. Para que vocês tenham uma ideia, a primeira ópera a usar vozes femininas na Inglaterra foi Dido e Enéas. Isso lá em 1688, quase 100 anos depois do nascimento da ópera na Itália. Como eu falei antes, confirmando a exceção, haviam ótimas cantoras nesse período, obviamente, como as sopranos italianas Margherita de Lepin ou Francesca Cuzzoni, por exemplo, e não façam piada com o sobrenome dessa moça. Ambas foram famosas primas donas da época de Handel. Aliás, é dessa época o primeiro registro histórico onde pela primeira vez é mencionada a mezzo-soprano. Aliás, a mezzo-soprano primeira a ter sido mencionada foi a cantora Faustina Bordini, que cantou com a senhora Cuzzoni em 1728 no Alessandro de Handel. Quanto à tessitura, modernamente uma soprano deve cantar entre um Dó 3 a um Dó 5, mas isso pode variar um pouco de acordo com o tipo de soprano. Já já nós chegamos lá. Para ver como a questão de nomenclaturas pode ser confusa e relativa, além de todas as outras coisas que significa soprano, o próprio termo soprano nem sempre significou exatamente o que nós entendemos hoje em dia. Na maioria da música do século XVII, a escrita para soprano ficava entre o Dó 3 e o Sol 4. Mas vale te lembrar que a afinação do Lá de base da época não eram os 440 Hz atuais. Muitos dizem, aliás, que ele devia estar por volta de 415 Hz, ou seja, por volta de meio tom abaixo. Toda a música da época que nós tocamos hoje em dia em 440 Hz seria mais ou menos, soaria na época mais ou menos meio tom abaixo, tá?
Se você levar isso em conta, o repertório de soprano daquela época, hoje poderia ser considerado o repertório de mezzo-soprano, por exemplo, mas a coisa vai além. Segundo Rodolfo Celletti em seu livro History of Bel Canto, no século XVI e XVII não havia uma distinção clara entre vozes femininas agudas e graves. Ou seja, todas as três vozes, sopranos, mezzos e contraltos, podiam representar, e aqui ele quer dizer cantar, todas as partes. Segundo alguns musicólogos e historiadores, foi Handel um dos grandes responsáveis para contribuir com o aumento do número de mulheres cantando na ópera. Nessa época, mulheres e castrati estavam lado a lado, e Handel não hesitava em substituir um castrato por uma mulher caso não houvessem castratos disponíveis. Por exemplo, em Xerxes de 1738, o papel de Xerxes foi interpretado por Caffarelli, descrito como um mezzo-soprano castrato. Mas o papel de Arsamene, irmão de Xerxes, foi interpretado pela mezzo-soprano Maria Antonia Marchesini e o papel da princesa Amastre foi cantado pela mezzo-soprano Maria Antonia Merig. Aliás, muitos atribuem a Handel e sua inovação em escalar mezzo-sopranos e contraltos em papéis que até então eram preferencialmente ocupados por castrati. Isso fez com que as mulheres não fossem mais classificadas em vozes agudas e graves, mas conforme suas características vocais. E conforme o tempo, se passaria a reconhecer os três tipos de vozes femininas distintas, mas isso levou um certo tempo, tá? Sopranos, fiquem tranquilas, eu prometo que vou parar de falar de mezzos e mezzos e contraltos falarei muito de vocês em breve em um episódio mais adiante, certo? Mas o século XIX chegou, muita coisa mudou, o gosto pelas perucas e pelos castrati estavam passando, algumas cabeças já haviam rolado pela guilhotina e o período que hoje nós chamamos de romantismo estava em voga. E claro, as vozes foram ficando cada vez mais estratificadas e surgiram muitas das classificações que nós conhecemos hoje em dia. Em linhas gerais, falando de sopranos, você vai ter três classificações principais de acordo com as características vocais. A primeira, as sopranos ligeiros, as mais leves e mais agudas, depois as do meio, as líricas e por fim as dramático ou wagnerianas. Mas há mais variantes e segundo o sistema alemão de Fach, pode-se chegar a 7 subclassificações de soprano. Como eu falei lá no episódio sobre tenores, classificações mais estratificadas como as do sistema de Fach são uma espécie de guia e nos teatros de língua alemã, os teatros germânicos da Europa, elas são utilizadas de fato, tá? Mas as fronteiras nem sempre são claras e há cantores e cantoras que cantam papéis de mais de uma subclassificação. Além de que é um sistema que tem alguma polêmica no meio, fora dos teatros e fora dos países de língua alemã, tá? Mas isso já é outra conversa, nem todo mundo concorda. Segundo o sistema de Fach, temos primeiro a Deutsche Soubrette, que canta papéis como a Despinacus e Fantuto ou a Marcellina em Fidelio. Há quem diga que esta categoria fora do sistema germânico de teatros seria o equivalente ao soprano lírico jovem. Depois nós teríamos a soprano coloratura ou a coloratur soubrette. E aqui a extensão é um pouco maior, ela precisa ir lá do dó ou ré normal, grave das outras sopranos, a um fá sobreagudo, um fá 5. Papéis desta categoria: Gilda, Norina, do Dom Pasquale, do Donizetti, ou a Olimpia do Contos de Hoffmann. Cantoras que cantaram neste repertório: Beverly Sills, Kathleen Battle e a lista vai muito além. Nathalie Dessay, por exemplo. Em seguida vem a soprano coloratura dramática ou a Dramatische Coloratur Sopran, que tem a mesma extensão da coloratura que eu citei antes, mas esta tem o plus do drama, são papéis um pouco mais dramáticos. Em tese, essa voz deve possuir as mesmas habilidades das sopranos coloratura, mas também a capacidade de cantar belas linhas como a soprano lírica. Bom, só falta pedir que elas voem também, não é mesmo? Papéis dessa categoria: Lucia de Lammermoor ou a Rainha da Noite da Flauta Mágica. Exemplos de cantoras que cantaram neste repertório: Joan Sutherland, Edita Groberova e Mariela Devia.
De novo, quero te lembrar que esse sistema de classificação não é uma unanimidade, mas você precisa conhecer. Depois temos a soprano lírica ou a lyrische sopran ou full lyric sopran, ou a soprano lírico cheia, full lyric sopran, para os países de língua inglesa. Esta voz, já dentro de uma tessitura de 2/8, como humanos normais, se é que se pode chamar cantores líricos de humanos, ou que dirá normais. Mas enfim, essas vozes devem possuir a capacidade de sustentar linhas melódicas mais longas, mais empenhativas, digamos assim. Pense na Mimi, da Bohème, ou na Condessa das Bodas de Fígaro, ou na Micaela da Carmen. Exemplos desse tipo de voz: Gundula Janowitz, Elisabeth Schwarzkopf ou a própria Mirella Freni, certo? Depois da lírica vem a soprano spinto, ou Jungliche Dramatische Sopran. E não, eu não xinguei ninguém, eu acho. Eu apenas tentei dizer soprano dramático jovem, em alemão. E aqui as características são parecidas com a soprano lírico, mas com mais peso, mais volume na voz, mais metal. Pense em papéis como a Elsa, não do Frozen, mas do Lohengrin. E a Tatiana do Eugênio Onegin, ou a Leonora do Trovador do Giuseppe Verdi. São vozes como a Leontine Price, Renata Tebaldi, etc, etc. Depois nós teríamos uma classificação bastante sui generis aqui, que é a Charakter Sopran, que tem a contraparte do tenor, o caráter tenor, mas aqui é um pouco diferente, tá? Seria uma espécie de mistura de soprano lírico com spinto, mas que pode cantar alguns papéis de mezzo, ou seria alguns papéis de mezzo que podem cantar alguns papéis de soprano. Tem algumas outras nomenclaturas também para esta categoria, tá? É confuso, eu sei, mas pensem nas vozes, por exemplo, das mezzos Shirley Verrett ou Grace Bumbry, ou a voz de Helga Derndt. E você vai ver essas cantoras cantando papéis como Carmen, que é o mais comum, mas também Mélisande, Pelléas de Mélisande, do Debussy, ou o compositor na Ariadne auf Naxos, do Richard Strauss. Depois temos a soprano dramática, e não é uma categoria que se aplica a todas as sopranos, nem a sopranos que são de câncer, mas é uma categoria vocal. Pensem nos grandes papéis verdianos para soprano, como a Aida, ou a Amélia no Ballo in Maschera, ou Tosca de Puccini, por exemplo, e muitos outros exemplos. Pense nas vozes de Eva Marton ou Hildegard Behrens. Eu espero estar pronunciando os nomes corretamente. E por fim, Hochdramatisch Sopran, ou as sopranos wagnerianas. Vozes com bastante volume e bastante metal que precisam vencer grandes orquestras. Claro, esta categoria aí anterior, por muitas vezes se misturam e há cantoras que cantam nas duas categorias. Pensem nas vozes de Birgit Nilsson, a própria Eva Marton, ou a Kirsten Flagstad. São vozes que precisam, como falei, passar pelas orquestras e cantar por horas, horas e horas, ou a medida de tempo que se usa nas óperas de Wagner, porque lá tudo leva bastante tempo, sei lá, precisa cantar horas Wagner de ópera, certo? E boa parte dos papéis das óperas de Wagner demandam exatamente este tipo de voz, modernamente. Pense na Brunhilde, em todas as óperas em que ela aparece, mas também na Electra, em Electra de Strauss, do Richard, e também na Turandot, em Turandot de Puccini. E estas, meus amigos, seriam as categorias de acordo com o sistema de Fach, certo? E claro, faltou falar de muitas outras grandes intérpretes que até agora eu não citei, como a Rosa Poncelli, Luisa Tetrazzini, Vitória de Los Angeles, Montserrat Caballé, Mirella Freni, Renata Scotto, Kirite Cano, a Magda Oliveiro ou a Jessie Norman. Aliás, ouçam a Jessie Norman. Quem sabe eu faça um vídeo só sobre as grandes sopranos da história. Digo aqui nos comentários se vocês querem. Certo? Bom, vocês devem ter notado que eu não falei de um nome muito conhecido na história da ópera. E claro, estou falando da soprano grega Maria Callas. E aliás, em breve receberá um episódio especial só para si. Ela cantou basicamente em todos os fás possíveis. Cantou dos mais diversos tipos de papéis soprano, de Rosina a Tosca, por exemplo. E além disso, de ter sido uma cantora lírica extraordinária, ela foi uma figura pública muito famosa no seu tempo. Então, ela merece um episódio só para si. Aliás,
Outra grande cantora da qual eu ainda não falei é Bidu Sayão, a brasileira que talvez tenha sido o maior nome da lírica nacional de todos os tempos. Também merece um episódio especial, em algum momento vai sair, certo? Tivemos, claro, já que estamos falando de Bidu Sayão, outras grandes sopranos brasileiras. E eu certamente cometerei várias injustiças, mas eu preciso citar alguns nomes. Neide Thomas, Nisa de Castro Tanque, Ida Mícolis, Constantina Araújo, Leila Guimarães, Áurea Gomes, Araci Belas Campos, Zola Amaro, Diva Pierante, Agnes Aires, Ruth Sterck, Maria Sá Erpe, Violeta Coelho Neto de Freitas, Celine Imber e, claro, a grandíssima Eliane Coelho, que aliás ainda está em atividade, ainda está cantando. E se você tiver a oportunidade, por favor, vá assistir a Eliane Coelho, que é uma das grandes sopranos de sua geração a nível mundial, certo? Claro, há dezenas, centenas de grandes sopranos em atividades, tanto no mundo quanto aqui mesmo no Brasil. Deixem aqui nos comentários quem eu esqueci, certo? As suas sopranos preferidas, eu não vou comprar essa briga. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Como eu falei, estes episódios dão um trabalho danado, então por favor se inscreva se você não for inscrito, curta o vídeo, dá aquele joinha que ajuda a fortalecer e a divulgar. Se você quiser compartilhar, isso me ajudaria ainda mais. E se você gosta desse conteúdo e não quiser perder nada, ativa as notificações, o sininho que fica aqui em cima, para não perder nada do que será lançado. Certo? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!